Capítulo 21. E Satanás passou a pôr-se de pé contra Israel e a instigar Davi a recensear Israel. De modo que Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Ide, contai Israel desde Berseba até Dan, e trazei-mo para que eu saiba o seu número. Mas Joabe disse: Acrescente Jeová ao seu povo 100 vezes mais do que são. Ó meu senhor, o rei, não pertencem todos eles ao meu senhor como servos? Por que procura isto, meu senhor? Por que se deve ele tornar causa de culpa para Israel? Todavia, a palavra do rei prevaleceu sobre Joabe, de modo que Joabe saiu e percorreu todo o Israel, chegando depois a Jerusalém. Joabe deu então a Davi o número do registro do povo. E todo o Israel somou 1.100.000 homens que puxavam da espada, e Judá 470.000 homens puxando da espada. E a Levi e a Benjamim não registrou entre eles, porque a palavra do rei tinha sido detestável para Joabe. Ora, esta coisa foi má aos olhos do verdadeiro Deus, e por isso golpeou Israel. Consequentemente, Davi disse ao verdadeiro Deus: Pequei muitíssimo por ter feito esta coisa. E agora, por favor, faze passar o erro do teu servo, pois agi muito neciamente. E Jeová passou a falar a Gade, visionário de Davi, dizendo: Vai, e tens de falar a Davi, dizendo: Assim disse Jeová: Há 3 coisas que dirijo contra ti. Escolhe para ti uma delas, para que eu ta faça. Por conseguinte, Gade entrou até Davi e disse-lhe: Assim disse Jeová: Faze a tua escolha. Se há de haver 3 anos de fome, ou se por 3 meses há de haver um arrasamento diante dos teus adversários, e para te alcançar a espada dos teus inimigos, ou se por 3 dias há de haver a espada de Jeová, sim, pestilência no país, o anjo de Jeová arruinando todo o território de Israel. E agora vê o que devo responder àquele que me envia. Então Davi disse a Gade: É muito aflitivo para mim. Por favor, caia eu na mão de Jeová, porque são muitas as suas misericórdias, mas não caia eu na mão do homem. Jeová deu então uma pestilência em Israel, de modo que caíram de Israel 70.000 pessoas. Outro sim, o verdadeiro Deus enviou um anjo a Jerusalém para a arruinar. E assim que ele começou a arruinar, Jeová o viu e começou a deplorar a calamidade. E por isso disse ao anjo que causava a ruína: Basta, abaixe-se agora a tua mão. E o anjo de Jeová estava perto da eira de Ornã, o Jebuseu. Quando Davi levantou os seus olhos, chegou a ver o anjo de Jeová de pé entre a terra e os céus, com a espada desembainhada na mão estendida para Jerusalém. E Davi e os anciãos, cobertos de serapilheira, lançaram-se imediatamente com as suas faces por terra. E Davi passou a dizer ao verdadeiro Deus: Não fui eu quem disse que se fizesse o recenseamento do povo, e não fui eu quem pequei e fiz indubitavelmente o mal? Quanto a estas ovelhas, que fizeram elas? Ó Jeová, meu Deus, por favor, venha a tua mão sobre mim e sobre a casa de meu pai, mas não para flagelo sobre o teu povo. E o anjo de Jeová, da sua parte, disse a Gade para dizer a Davi que subisse, a fim de erigir um altar a Jeová na eira de Ornã, o Jebuseu. Por conseguinte, Davi subiu segundo a palavra de Gade, que este falara em nome de Jeová. Entre mentes, Ornã voltou-se e viu o anjo, e seus 4 filhos com ele se esconderam. Ora, Ornã estivera trilhando trigo. De modo que Davi chegou até Ornã. Quando Ornã olhou e viu Davi, saiu imediatamente da eira e se curvou diante de Davi, com o seu rosto por terra. Davi disse então a Ornã: Dá-me deveras o lugar da eira, para que eu construa nele um altar a Jeová. Dá-mo pelo pleno montante de dinheiro, a fim de que se faça parar o flagelo sobre o povo. Ornã, porém, disse a Davi: Toma-o para ti, e faça meu senhor, o rei, o que for bom aos seus próprios olhos. Vê, dou deveras o gado vacum para ofertas queimadas, e o trenó debulhador como lenha, e o trigo como oferta de cereais. Dou-te deveras tudo. No entanto, o rei Davi disse a Ornã: Não, mas sem falta farei a compra pelo pleno montante de dinheiro, porque não levarei a Jeová o que é teu, para oferecer sacrifícios queimados sem custo. De modo que Davi deu a Ornã pelo lugar ciclos de ouro no peso de 600.
Então Davi construiu ali um altar a Jeová, e ofereceu sacrifícios queimados e sacrifícios de participação em comum, e passou a invocar a Jeová, que lhe respondeu então com fogo desde os céus, sobre o altar da oferta queimada. Ademais, Jeová disse a palavra ao anjo, o qual, por conseguinte, retornou a sua espada à sua bainha. Naquele tempo, vendo Davi que Jeová lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, continuou a oferecer ali sacrifícios. Mas o tabernáculo de Jeová, que Moisés fizera no ermo, e o altar da oferta queimada achavam-se naquele tempo no alto em Gibeão. E Davi não foi capaz de ir perante ele para consultar a Deus, porque ficara apavorado por causa da espada do anjo de Jeová.